Hebreus 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama. Dê glória a Deus. De novo, o Senhor corrige aquele a quem ama, e açoita o filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participante, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e o respeitávamos. Não haveremos de estar em muito maior submissão ao Pai Celestial? Então viveremos? Pois nossos pais nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua natureza, da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exortados ou exercitados, fruto de justiça. Por isso, firme as mãos que tremem, os joelhos que tropegam, que balançam, e façam caminho retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Queridos, resiliência é uma palavra em moda que fala, ela é mais do que a ideia de perseverar, é a ideia de enfrentar as lutas, enfrentar os problemas e ainda assim, e mesmo assim, permanecer firme. Resiliência
tem a ver com enxugar as lágrimas, tem a ver com ficar firme em meio às guerras, às batalhas, aos problemas, sem tirar os olhos do Senhor. Fala de um exercício de fé, de uma firmeza, sabendo que ainda que o mar esteja revolto, ainda que as lutas sejam grandes, ainda que tudo não funcione, as portas não se abram, a dor não vai embora, a enfermidade não fuja, a luta não cesse, ainda assim continua com os olhos em Deus, sabendo que dele virá o socorro. Hebreus capítulo 11 diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que você não vê. Eu não vejo, mas eu creio. Isso é fé. Não é fé na fé, é fé na fidelidade de Deus. E diz que os antigos, quem? Aqueles que nos antecederam, ao longo de toda a caminhada do povo de Deus. E aí o autor de Hebreus começa a falar de vários servos do Senhor que perseveraram desde Abel. Depois fala do patriarca Abraão. Diz que quando chamado obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança e partiu sem saber para onde iria. Não tinha um mapa, não tinha uma escritura na mão, deixou terra, deixou bens, deixou família, deixou tudo e foi. E nesse trajeto, a sua fé está sendo moldada, seu caráter tratado, ele está aprendendo a andar com Deus, ele está aprendendo a confiar em Deus, vacila em algumas ocasiões, como resultado natural de alguém que está na escola do quebrantamento, de alguém que está sendo tratado, talhado por Deus, até vir se tornar o pai da fé. E depois aos 100 anos, quando ele tem um filho, e quando esse filho já está mocinho, adolescente, Deus vira para ele e diz: você está vendo aquela montanha? Eu quero que você leve seu filho lá e o mate, e o sacrifique a mim. E diz a Bíblia que ele nem com a mulher falou, no outro dia madrugou, não demorou, imediatamente saiu e foi. A certa altura, e foram dias de caminhada, a certa altura, ele deixa os servos, vira para os servos e diz: fiquem aqui, eu vou até lá com meu filho, e depois que adorarmos, nós voltaremos. A palavra que Deus disse para ele é que ele iria sacrificar o filho, mas ele em fé está dizendo: nós voltaremos. Por quê? Porque ele confiava na imutabilidade de Deus, ele confiava de que Deus não voltava atrás, e Deus tinha dito que ele, seu filho Isaac, era o filho da promessa. Então ele está indo, eu não entendo, mas eu decido obedecer. Isso é fé em ação, é fé em movimento. E todo mundo conhece, quando ele chega, amarra o filho. Antes ainda na caminhada, o filho pergunta: pai, cadê o cordeiro? E ele só responde: Deus vai prover, Deus vai providenciar. Não tem murmuração, não tem questionamento, não tem assim: filho, fica aqui um pouquinho, que eu vou até ali, para chegar para Deus, e longe do filho. E Deus: eu não estou entendendo o Senhor, eu não sei o que o Senhor está fazendo, que negócio é esse? Por que que o Senhor me pede esse filho? Ele não faz nada disso, ele simplesmente responde: Deus vai prover. Isso é, Deus é totalmente confiável.
quando ele vai sacrificá-lo, que o menino está amarrado sobre o altar, a hora que ele lança o cutelo, ele ouve a voz do Senhor e diz: não faça tal coisa. Quando ele olha de lado, preso pelos chifres aos arbustos, aos espinhos, estava o cordeiro. Isso é fé, isso é resiliência, isso é um caráter forjado, uma caminhada contínua. Não é um altos e baixos, uma coisa hoje está firme, amanhã não. Não, no início ele dá os vacilos, mas ele vai firmando, vai firmando, vai firmando, vai firmando. Sua fé vai se consolidando. É isso. Diz aqui: assim foram todos os demais do Antigo Testamento que esperavam, que a vida anunciava, e eles criam e esperavam o Redentor. E diz aqui: todos eles morreram na fé, sem ver o cumprimento das promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíam, teriam oportunidade de voltar. Mas agora eles aspiram, desejam, anelam uma pátria superior, que é celestial. Porque Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus. Portanto, lhes preparou uma cidade. Aleluia. Moisés, filho da filha de Faraó, largou os prazeres do Egito para andar na estrada da obediência e nela perseverar. Diz assim: pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Ele foi criado no palácio, ele sabia do poder do Egito, e Deus o chama para voltar para lá, depois de 40 anos de deserto, de treinamento. E Deus o chama para voltar para lá. Ele sabia que era humanamente impossível, mas ele cria em Deus. A sua confiança estava alicerçada no Senhor. Ele sabia que era humanamente impossível conduzir 3 milhões de pessoas pelo deserto, sem provisão, sem comida, sem água. Mas ele sabia que se Deus mandou, Deus iria prover, e proveu. Aleluia! E diz assim: pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. A Páscoa tinha um símbolo, um significado: libertação. E antes de serem libertos, ele celebrou a Páscoa como um ato profético, uma declaração de fé, de que eles estavam sepultando o Egito ali, toda a escravidão ali, e eles estariam saindo como libertos para a glória e para o louvor de Deus. E assim ele fez. Pela fé, atravessaram o mar vermelho como por terra seca. Depois que saem, encontram o primeiro obstáculo, o mar. Olham para trás,
vem Faraó endemoniado com seu exército, sede de sangue, de vingança, revoltados por terem perdido aquela massa de escravo tão grande. E o povo já começa a murmurar: você nos trouxe para morrer aqui? E ele vai a Deus, e Deus diz o quê? Por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Será que você não entende que Deus está falando com você? Será que você não entende que a vida é constituída de lutas, de problemas, de dificuldades? No mundo tereis aflições. A aflição é para os normais, a aflição é para os humanos. Esse mundo é lugar de aflição, é lugar de luta, é lugar de problema, é lugar de guerra, é lugar de dificuldade. Mas a palavra tem bom ânimo, não pare, marche. Nós não podemos ser uma geração de crentes que ao primeiro obstáculo a gente se esmurece, a gente se entrega, a gente se rende, a gente se dá a chorar, a gente se dá a lamentar, a gente fica depressivo, a gente se acaba. A palavra do Senhor é: marche. A palavra é: não retroceda. E por que isso? Para quem é servo do Senhor, para que a sua fé no Senhor seja fortalecida. Para quem é servo do Senhor, para que o seu caráter seja moldado. Porque a primeira coisa que eles fizeram fazer era voltar para o Egito, voltar para o mundo. O Egito significa mundo, é voltar para o pecado. Essa palavra se aplica em todas as áreas da vida. Você na sua luta contra o pecado, olha para mim, me ouça por favor. Na sua luta contra as tentações que rondam a sua alma, a palavra é: permaneça na presença de Deus, afaste-se de tudo que é objeto de tentação, seja que tipo de tentação for na sua vida. Seja em que área for. Não ame o mundo nem o que nele há. Porque o amor do mundo não está em Deus, não tem nada a ver com Deus, é anti-Deus. Seja cheio do Espírito Santo de Deus, é ordem. É preciso entender que nós somos os crentes da última geração, aqueles que antecedem a volta de Jesus, do Senhor, dos senhores, do noivo, para encontrar-se com a noiva, que é a igreja. Então, as lutas serão maiores. E é preciso uma geração de crente que anda com Deus para valer, cheia do Espírito Santo de Deus. Não pode ser um bando de fracote, não pode ser um bando de frequentador de igreja, apenas querendo bênçãos, mas é preciso andar com Deus. Santificai-vos, porque o Senhor fará maravilha no nosso meio. Eu acho linda essa palavra. Pela fé ele celebrou a Páscoa. Isso é, ele estava comemorando a vitória ainda no Egito. Ele estava declarando em fé que eles entrariam na terra. E mais, ele estava apontando para o Calvário, o sacrifício perfeito de Jesus na cruz do Calvário.
Pela fé atravessaram o Mar Vermelho como em terra seca. Tentando atravessar, os egípcios foram tragados pelo mar. Aleluia. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída como os desobedientes, porque ela recebeu os servos do Senhor e ela confiou na palavra empenhada ali. E é interessante que ela mesma ministra a eles quando ela diz assim: está todo mundo desmaiado por causa de vocês. O povo está tudo de coração desmaiado, tudo coração derretendo por causa de vocês, por causa de Deus, da fidelidade de Deus com vocês. Aleluia. E aí o autor diz: que mais que eu direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, um homem que num momento tão difícil na vida de Israel, no tempo dos juízes, tudo que eles faziam, os inimigos vinham e roubavam, vinham fazendo arrastão e carregando tudo. É o mesmo demônio, mesmo principado que a gente tem visto nos últimos anos. O povo planta e vem a turma e invade tudo, derruba tudo, acaba com tudo. E ao invés de ele estar lá no alto do morro, onde bate o vento, para poder malhar o trigo, ele está malhando o trigo no lugar de pisar uva, lá no cantinho, escondidinho, com medo. E o anjo vem e diz: o Senhor é contigo, ó homem valente. Olha para mim, por favor, você que está com medo das lutas, dos problemas, as coisas têm te afligido, têm te roubado a paz, a confiança, a sua fé está vacilando. Eu quero te dizer que o Senhor não te vê assim. O Senhor te vê como uma mulher valente, como um homem valente. Então você precisa se revestir de Deus, para Ele te encher dessa graça, dessa coragem, para você poder vencer os obstáculos. E depois Deus manda ele levantar-se e conduzir um exército na vitória contra os inimigos. E de mais de 30 mil, vai caindo, Deus vai eliminando, e sobra 300, e Deus diz assim: com esses 300 você vai vencer. Porque na verdade não precisa de tantos, mas precisa de fiéis e valentes que creem no Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Eles quebram os cântaros, eles tocam a buzina, eles vencem o inimigo. E ele vai fazendo uma lista: Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel, os profetas todos. E diz assim: os quais por meio da fé subjugaram reinos, derrotaram reinos e colocaram esses reinos debaixo dos seus pés, praticaram a justiça e obtiveram promessas da parte do Senhor, fecharam a boca de leões como Daniel. Aleluia. Extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada e da fraqueza tiraram força. Quando isso acontece é quando eu digo: eu não consigo, eu não posso, eu estou fraco, eu quero é cama, eu quero é cuidado, mas eu me levanto em Ti, meu Senhor, eu me posiciono, e da fraqueza você tira força. Fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros,
e mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Tantos viram ressurreição. Na própria ressurreição de Jesus, inúmeros ressurgiram também naquele dia. E diz mais: alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obter superior ressurreição. Isso é, foram torturados para negar a fé, e eles não negaram a fé. Está vivendo uma época em que o povo está sendo pressionado para deixar de considerar o que é pecado e considerar tudo como normal. Até a linguagem estão querendo mudar para uma linguagem neutra, onde pecado é pecado, e aí quem tem que falar que é pecado é a igreja, não é o Estado. Independentemente de como o Estado interpreta as leis, ou muda as leis, ou manipula as leis, a igreja deve ser o chofar de Deus na terra. Não vou falar não, para não chatear, não sei o quê. Não! Está errado, está errado. É pecado, é pecado. Diga que é pecado. Olha para mim, por favor. Nós precisamos entender que, como servos de Deus, nós não podemos ser crentes e ter uma linguagem de crente na igreja. A nossa linguagem de crente, de servo do Senhor, ela é para dentro da nossa casa, para dentro do nosso trabalho, nos nossos relacionamentos. A nossa vida não pode ser dissociada, não pode ser separada da nossa vida espiritual, da profissional. Isso tudo tem que andar junto. O nosso respirar tem que glorificar a Deus. E os que entenderem isso, guarde isso, serão poderosos nessa terra. Deus vai lhe confiar às suas mãos bens. Deus vai confiar em suas mãos provisão. Deus vai confiar em suas mãos multidões. Deus vai confiar em suas mãos conquistas poderosas. Nas mãos de quem? Que essa hora todo mundo levanta a mão. Nas mãos de quem? Nas mãos daqueles que entenderam que a vida deles é para a honra e glória de Deus. O que eles são no altar, no templo, na célula, eles são no seu dia a dia. Eles entendem que a profissão aonde Deus os plantou, o lugar aonde Deus os colocou, eles estão ali como ministério. Guarda essa palavra. O seu trabalho, o seu negócio, a sua profissão, a sua atividade profissional é ministério. Se você entender isso, essa, como eu te falei, é a igreja da volta de Jesus. Se você entender isso, você será tão poderoso nessa terra, a sua casa, a sua família será tão poderosa, as conquistas serão tão gloriosas, porque Deus tem pressa. Deus não quer que o ímpio se perca. Diga, ministério. Se é professor, é ministério. Profissional, liberal, ministério. A área em que você atuar, você precisa dizer, consagrar para Deus, e se não fez até agora, pedir perdão e dizer: eu quero viver como ministério para a tua glória e para o teu louvor. Quantos entenderam? De verdade? Então glorifica Jesus.
Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. Sim, até de algemas e prisões. No entanto, eles continuaram perseverando, resilientes, sem vacilar. Outros foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio em vida, na chamada idade das trevas. Isso aconteceu e hoje está acontecendo em vários lugares do mundo, com servos do Senhor, irmãos nossos na fé, em vida, cerrados ao meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos de um lugar para o outro, sem saber para onde iam, vestidos de pele de ovelha e de cabra, necessitados, passando lutas, afligidos, maltratados, homens e mulheres dos quais o mundo não era digno. O mundo não era digno deles. Tal era o nível de santidade, tal era a profundidade do amor, do compromisso e da firmeza com Deus. Errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra, todos eles obtiveram um bom testemunho por sua fé. Não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito. O autor aos Hebreus está fazendo um relato desse povo, esses servos do Senhor que viviam antes da vinda de Jesus. Eles não viram o que nós vimos, eles não receberam o que nós recebemos, que é a palavra de Deus, que é o Espírito Santo de Deus, e eles ficaram firmes ainda assim, andaram em fé, sabendo que um dia viria, e ele veio, e nós somos aqueles que aguardam a próxima vinda do Senhor. E nesse ínterim, milhares, em pouco mais de 2000 anos de história da igreja, estão caminhando em fé, ou caminharam em fé, esperando a volta a qualquer momento do Messias, a volta do Senhor. Morreram, deram suas vidas sem negar a Jesus, esperando a volta do Cordeiro de Deus. Capítulo 12. O Senhor me pôs aqui para ficar só em Hebreus. Eu deixei minhas anotações. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, testemunhas no céu, testemunhas na terra, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, isso é, que constantemente assedia as nossas vidas, nos tentam, nos pressionam para a desobediência, para a prática do pecado, para desonrar a Deus com a nossa vida. E diz assim: corramos, diga, olha para quem está do seu lado e diga: corramos com perseverança a carreira que está proposta para nós, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Glorifique-o.
Pois ele, Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, da humilhação, da exposição. E por isso, ele recebeu o nome que está acima de todos os nomes, no céu, na terra e no inferno. Ele recebeu o nome dos nomes, está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se fatiguem, não desmaiem na vossa alma diante dos desafios, das lutas, das dores e dos problemas que hoje você enfrenta. Na nossa luta contra o pecado, ainda não tem resistido até o sangue, isso é, a um nível de guerra muito grande. De uma necessidade imperiosa, de uma determinação de honrar a Deus, custe o que custar. Estais esquecidos da exortação que, como a filhos, tem a ver convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, e nem desmaie quando você por ele for reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama. Ninguém fica nessa terra sem que em algum momento o Espírito Santo vá sacudi-lo, porque senão nós ficamos no mesmo lugar. Tem momentos que Deus tira a nossa base, a nossa segurança, para que a gente aprenda a confiar mais nele, para que a gente suba um outro degrau na escalada da fé. Bendito é você se Deus te açoita, te disciplina, porque a palavra diz aqui, é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Você pode dar um glória a Deus? Então diga bem forte, eu sou filho. Pois que filho há que o pai não corrige? Olha para mim, abre um parênteses aí. Pai corrige filho, pai e mãe não são amigos de filho. Não é amiguinho não. Pai e mãe estão para corrigir, para disciplinar. Se ficar preocupado se vai torcer o nariz, se vai ficar com raivinha, se vai ficar de malzinho, não. Também a mesma palavra para pai espiritual, muito cuidado, eu vejo um bocado de gente que os líderes ficaram tão amigos, tão próximos dos discípulos, tão amiguinhos, que não são ouvidos mais. Acorda a liderança espiritual. Se ficar com medo de perder, não. Porque se você não exortar, Deus vai te cobrar. Porque a responsabilidade está sobre os seus ombros. E eu vou dar um exemplo muito fácil para a gente entender. Filho está aprontando em casa, filho pequeno, aquela desobediência toda, não sei o que, tal. Chega um momento que o pai ou a mãe pega uma varinha e pau! Como é que eles ficam depois? Mansos, carinhosos, doces. Fica igual o gato, enroscando no pai e na mãe. Porque isso é bíblico.
tem um efeito espiritual poderoso, que você não pode deixá-los soltos, para fazerem o que quiserem. Tem uma palavra para você que é pai, para você que é mãe, e para você que é pai e mãe espiritual, que tem discípulos, que tem gente debaixo de seu cuidado espiritual. Pode chegar junto, pode balançar a roseira. A árvore que não dá fruto é cortada, Jesus disse. É para apertar mesmo, sabe para quê? Para livrar a alma do inferno. Filho que cresce solto vai para o mundo e traz desgraça, traz dores para a família. Filho espiritual pela mesma forma. E se achar ruim resolver da linha, fique em paz, porque não era. Porque se for convertido de fato, fica para ser disciplinado, para ser tratado, fica feliz e honrado por aquele que Deus levantou para confrontar. Mas se você está sem correção, você não é filho, você é bastardo. E aí ele continua dizendo: tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam, e nós os respeitávamos. Será que nós não temos de estar em maior submissão ainda ao Pai Celestial, para que a gente possa viver? Eles, os nossos pais, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Porém Deus nos disciplina para aproveitamento. É para cortar esta mesmo, é para chamar sua atenção mesmo, é para trazer de volta mesmo, é para caminhar para a maturidade mesmo. A fim de participarmos da sua santidade. Diga: sem a santidade, ninguém verá a Deus. Diga: sem a santificação, mais forte. Pronto. Viu? Entendeu isso? Se não tiver vida santa, não entra no céu, vai para o inferno. A conversa é curta e grossa, mas é essa. Não brinque com fogo. Fique em pé, por favor. Toda disciplina, no momento, quando a gente é disciplinado, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. A cara incha, coração fecha. Magoei, estou magoado, estou machucado, estou ferido. No entanto, depois produz fruto pacífico àqueles que têm sido exercitados por ela. Por isso, restabeleçam as mãos que estão caídas, levante-as. Os joelhos que estão tropeçando, um dia vai, outro dia não vai, lá para trás, aquela luta. Fica firme. Olha para quem está do seu lado e diga: fica firme, persevera. Porque ficar firme quando tudo tá tudo muito bom é fácil. Não é isso? Sim ou não? Mas nós somos chamados a ficar firme quando o negócio não está bom. Fica firme. Fortalece-te no Senhor. Fica firme. Como consequência dessa chamada à perseverança, a fortalecer as mãos e os joelhos, e erguer a cabeça,
Aí vem uma exortação, ou mais de uma: segui a paz com todos. Para de birra, de meninice, siga em paz, viva em paz. Segui a paz com todos e a santificação. Não dá mais para ficar na época do magoei, não gostei, estou ferida, estou ferido, estou machucado. A quem te feriu, perdoe, mas levante a cabeça e vá. Não permita que nada esfrie a sua fé, apague a sua paixão e o seu fogo por Deus. Porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Não seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Começa com uma machucadinha aqui, uma palavra que fere aqui, uma outra que fere ali, que vira uma raiz de amargura que vai contaminando outros e outros. E mais, nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, que por causa de um prato de comida não deu valor ao seu direito de herança dobrada, de primogenitura. E depois, preste atenção, e depois, com lágrimas, quis herdar a bênção e foi rejeitado, pois não tinha mais lugar para arrependimento, para mudar as ações, para tomar outra postura. Com lágrimas buscou a bênção e já não tinha mais. Cada um aplique para a sua vida conforme a sua realidade.